ouvir. Vamos começar cantando um cântico que é bem conhecido e acho que hoje vai dar melhor do que a última vez. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. E é isso que nós queremos aqui na Escola Dominical, ouvir a voz do Senhor. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Vamos orar? Eu vou pedir para o pastor Daniel orar por nós, por favor. Nesse mês de férias, né, entre aspas, nós temos algumas aulas especiais e nós estamos considerando os milagres de Jesus Cristo. E semana passada, a Soraya falou sobre alguns milagres que Jesus operou e ela usou o livro do Evangelho de João como a sua base. Mas hoje nós estamos no Evangelho de Lucas. Né? Mas antes de entrar na passagem, eu queria falar um pouquinho sobre os evangelhos em si, porque cada evangelho é diferente. São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um foi escrito por um evangelista diferente, e cada um tinha em vista um alvo e um público também. A Soraya disse que semana passada o João estava escrevendo para os gregos. Né? E os gregos eram os filósofos, os intelectuais. Né? E João começou o seu evangelho falando que Jesus Cristo era o Verbo de Deus. E ele queria mostrar exatamente que Jesus era o Filho de Deus. Né? Agora, Mateus, Lucas e João são chamados os evangelhos sinópticos. Vai aparecer a palavra sinótica aqui logo na tela, mas está errada. Faltou um P quando eu estava datilografando. Então, é sinópticos. Eles estão chamados os sinópticos porque foram escritos
mais ou menos do mesmo ponto de vista. Mas cada um é diferente. Mateus, quem era Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus? Quem lembra? Quem era ele? Ele era coletor de impostos, exatamente. Outro nome dele era Levi, nome hebraico. E Mateus escreveu justamente para os judeus. Ele queria convencer os judeus que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 1. Explica bem, mostra bem o seu alvo, logo no começo. Vamos ler juntos esse versículo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão. Então, ele está escrevendo para judeus. E os judeus eram os descendentes de Abraão, eram considerados os filhos de Davi. Então, é muito importante para os judeus que Mateus diz exatamente que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Interessante como ele começa, já entra, né? Aí os judeus devem ter prestado atenção. Ah, filho de Davi, filho de Abraão mesmo, então é um dos nossos, né? E ele, Mateus, como coletor de impostos, ele trabalhava lá na cabine com o dinheiro, separando, estava bem organizado com o dinheiro. Quem trabalha com dinheiro geralmente é organizado. E ele era bem organizado na maneira de organizar o seu livro. E ele tem vários sermões de Jesus bem organizados, né? Os ensinos de Cristo, muito organizado. Agora, Marcos. Quem era Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Alguém sabe quem era? Era Marcos. Era o primo de Barnabé, aquele rapaz novo que foi com Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária e no caminho ele disse, ai não, isso não é para mim. Voltou para casa. Mas mais tarde ele se tornou cooperador com Paulo nas viagens. E foi ele que escreveu este evangelho. E esse evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E é bem diferente dos outros. Parece que Pedro ajudou Marcos a compilar esse evangelho. Então, você sabe que Pedro era impulsivo, Pedro era rápido, logo fez isso imediatamente. E aqui nesse evangelho aparecem as palavras logo. Imediatamente Jesus fez isso e logo depois fez isso. E é o evangelho de ação. Mateus é o evangelho dos ensinos de Cristo. Mas aqui é ação. E Marcos está escrevendo para os gentios, especialmente os romanos. Os romanos não eram os intelectuais, né? Eles eram as pessoas de ação, os soldados, né? Dominando o mundo, construindo estradas. Lá onde eu nasci e fui criada, pertinho, 5 minutos da nossa casa, tinha um cemitério, ainda tem um cemitério lá. E dentro do cemitério tem uma parte reservada onde tem parte do muro construído, né, pelos romanos. Então, eles chegaram até Escócia no primeiro século. Né? Mas eles eram as pessoas de ação. E Marcos, escrevendo para eles, ele tem que pôr ação, senão os romanos não vão ler esse evangelho. Né? E este foi o primeiro evangelho a ser escrito e provavelmente os outros usavam isso como base para eles. E foi Pedro que ajudou, explicou tudo para João Marcos. Né? E vamos ver Marcos 1, versículo 1. Vamos ler juntos este versículo. Marcos 1, versículo 1. É bem diferente do começo do Evangelho de Mateus. Vamos ler? Princípio.
Então, ele começa já dizendo para os romanos, esse é o começo do evangelho de quem? Jesus Cristo. Eles já sabiam quem era Jesus Cristo, mas declarando Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, muito interessante esses começos diferentes, hein? Agora o evangelho de Lucas. Quem escreveu Lucas? Lucas, o médico amado, como ele é chamado lá em Colossenses 4:14. Lucas, que acompanhou Paulo em tantas viagens, lá no livro de Atos, há vários trechos que falam, nós fomos. Ele estava incluído lá com Paulo nessas viagens. Né? E Lucas era um médico. Né? Ele não convivia com Cristo. Né? Ele não conheceu Cristo pessoalmente. Não assistia a nenhum milagre. Mas ele ouviu com cuidado o testemunho das pessoas que tinham convivido com Cristo. Por exemplo, é Lucas que escreve sobre o cântico de Maria. Ele deve ter conversado muito com a Maria. Como era a chegada do anjo, falando que ela ia ficar grávida. Hein? Como que foi lá, quando o neném nasceu, lá na estrebaria. A fuga para o Egito, a volta. Como ela se sentiu como mãe do Redentor, né? Como ela sentiu ao ver o seu filho crucificado, etc. Então, ele conversou com os discípulos também, né? E é interessante que a Bíblia diz que ele fez uma acurada investigação. Ele era médico, e médico tem cuidado. Quando você vai no médico, você fala, o que tem? Estou com uma dorzinha aqui, né? Ele não fala imediatamente, geralmente, o que é. Ele vai fazendo perguntas, tentando descobrir o que você fez, etc. Então, Lucas, como médico, ele teve esse cuidado de verificar tudo direitinho. Né? E é interessante como ele começa o seu evangelho. Vamos lá para Lucas, no comecinho. É tão diferente dos outros, né? Mateus diz que Jesus era descendente de Abraão, de Davi. E Marcos diz que ele é filho de Deus, né? Agora, vamos ver aqui. Alguém pode ler para mim versículos 1-4, por favor? Alguém que tem uma voz boa. Daniel, você tem uma voz boa. Então, ele conversou com as pessoas que eram testemunhas oculares do nascimento da vida de Cristo. Né? E ele fez uma acurada investigação de tudo. Ele queria que tudo estivesse certinho aqui em Lucas. E para quem ele estava escrevendo? Teófilo. Né? A gente não sabe quem é Teófilo. O nome é grego, né? A gente não sabe. Na literatura da época, eles usavam essa maneira de falar, né? Excelentíssimo para uma pessoa de uma certa altura, uma pessoa importante, ou pode ser somente uma maneira de falar aqui. E se você vira para Atos, capítulo 1, você vê a mesma coisa aqui. Ele diz, Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Está falando para Teófilo de novo. Mas o primeiro livro foi o Evangelho.
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que ele foi levado às alturas, né? E ele fala, então, vai falar mais agora sobre o que aconteceu quando Cristo ascendeu para os céus e o ministério dos apóstolos, como o evangelho chegou aos confins do mundo. Né? Então, é muito interessante notar a diferença entre esses evangelhos. Os três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos, né? Sinópticos, né? E o evangelho de Lucas é chamado o evangelho da certeza histórica, porque ele buscou mesmo tudo. E como médico, ele demonstra um interesse nas mulheres, especialmente, e nas crianças também, e especialmente para as pessoas doentes. E nós vamos ver um dos incidentes que Lucas menciona, em Lucas capítulo 6. Um dos milagres que chamou a atenção de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 6. Vamos ler esse trecho. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles, escribas e fariseus, se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Né? Então, Jesus está na sinagoga. A sinagoga foi o lugar de adoração a Deus. E cada vila ou cidade onde tinha 10 homens podia ter a sinagoga. Agora, se tivesse 8 homens e 20 mulheres, não podia ter a sinagoga. Precisava ter 10 homens. As mulheres e crianças não contavam, não eram importantes. Né? E você nota, por exemplo, quando Paulo vai a Filipos, uma colônia romana, ele não vai na sinagoga, porque lá não tinha sinagoga. Onde ele foi adorar a Deus? Lá na beira do rio, onde encontrou as mulheres tementes a Deus. É interessante. 10 homens só, hein? O templo ficava em Jerusalém, que era muito longe, mas o judeu tinha obrigação de ir pelo menos uma vez por ano para Jerusalém. Mas cada vila, bem pequenininha, com 10 homens, tinha a sua sinagoga, lugar para adorar a Deus. Né? E como bom judeu, Jesus frequentava a sinagoga. Né? Desde pequena, foi na sinagoga de Nazaré. E a sinagoga foi estabelecida durante o tempo que o povo de Deus estava no exílio na Babilônia. Mas a sinagoga não foi apenas o lugar para adorar a Deus. Serviu também para resolver problemas na cidade, problemas legais, problemas sociais na vila. Mas também tinha uma escola, serviu como escola durante a semana. E os meninos acima de 6 anos iam na sinagoga estudar, aprender a ler e escrever. E o seu texto foi o Antigo Testamento. Eles foram obrigados a decorar trechos, né,
das leis de Moisés, de Deuteronômio capítulo 6, etc. Era sua obrigação. E às vezes a gente escuta pessoas dizendo, Pedro era analfabeto. Ele era um pescador analfabeto, mas não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever, porque ele foi na sinagoga, lá em Cafarnaum, desde pequeno. Então, todos os discípulos, especialmente os pescadores, não eram analfabetos. Então, se você ouvir alguém falando que Pedro era analfabeto e conseguiu escrever essas cartas maravilhosas que nós temos no fim da Bíblia, não é verdade. Os homens não eram analfabetos. Agora, as mulheres e as crianças, é perda de tempo ensinar uma mulher alguma coisa. As mulheres eram consideradas inferiores em tudo. Muito triste. Mas é triste que ainda, em nosso mundo, no século XXI, ainda há lugares onde as mulheres, as meninas, não valem nada. Você lembra a história daquela menina Malala, lá de Paquistão, Ela estava voltando da escola e o caminhão pegou fogo, houve um acidente de propósito, E quase que ela morreu. Sofreu tantas cirurgias e tudo, mas ela continuou com os seus estudos e no fim ela foi para uma das universidades mais famosas na Inglaterra, se formou. E outro dia eu escutei no BBC ela dizendo, precisa uma menina, um livro, uma caneta para ela aprender. E recentemente lá no Afeganistão, uma escola de meninas pegou fogo, tentaram destruir e muitas meninas morreram. Então isso acontece até hoje. Mas Jesus Cristo deu valor às crianças. Quando os discípulos queriam mandar embora as crianças, não incomoda o mestre, ele disse, deixa as crianças virem a mim. Eu amo as crianças. Ele deu valor para as mulheres também. E sempre tinha um grupo de mulheres que acompanhava ele, suprindo as necessidades dele e dos discípulos, cuidando deles. Ele honrou a mulher. Ele levou a mulher até a posição que ela ocupava antes da queda. Ele não considerava as mulheres inferiores. E para Jesus não há distinção de sexo, classe, raça, cor. Todos nós somos pecadores e ele veio para salvar a todos. Agora, no tempo de Jesus, os judeus eram divididos em classes. Tinha os saduceus, eles eram os ricaços, os aristocratas, e eles tinham uma grande influência na política. E sempre no tempo de Jesus eles queriam ser amigos dos romanos, para não perder, estavam com medo dos judeus fizerem uma revolta contra os romanos, eles iam perder a sua posição, E eles controlavam o sacerdócio. O sumo sacerdote sempre era saduceu. Se você lê os nomes dos sacerdotes, você vê que são saduceus e geralmente da mesma família. Eles não acreditavam em anjos, espíritos, na imortalidade da alma e na ressurreição do corpo. E a gente pensa que eles acreditavam, então, se não acreditavam nisso, Também nós temos os fariseus. A palavra fariseu está meio perdido lá em cima. Não sei o que aconteceu. Os fariseus, a palavra fariseu quer dizer separada. E eles estavam separados de todo mundo. Eles obedeciam rigidamente às leis de Moisés, mas também às leis rabínicas. Os rabinos, eles foram inventando tantas leis. E os fariseus tinham preocupação em obedecer. Eles jejuavam 2 vezes por semana. E eles até davam o dízimo dos temperos da sua horta. Eram tão escrupulosos, Gastavam seu tempo obedecendo às leis que não viviam, E para eles, observar o sábado era de suma importância.
Eles não podiam fazer nenhum trabalho no sábado. E sabe, a mulher não podia olhar no espelho no sábado. Porque se ela visse um cabelo branco e tirasse o cabelo branco do cabelo, estava trabalhando. Você imagina? Que loucura, é? Coitada de nós, mulheres, é? Mas o homem, se ele cuspiu no chão no sábado, ele estava trabalhando porque a terra podia se mexer um pouquinho, então ele estava arando a terra. Então você vê essas leis minuciosas, ridículas realmente, mas o bom fariseu obedecia tudo, gastava a vida só pensando em obedecer a lei. Eles não podiam viajar no sábado, somente 1 quilômetro. Então, o que eles faziam? Alguns, pelo menos. Na sexta-feira, eles arrumaram comida suficiente para 2 refeições. Aí, na sexta, eles andavam 1 quilômetro ou 2, deixavam a comida lá por 2 dias. Aí, eles podiam andar até a comida e mais 1 quilômetro. Então, eram leis terríveis. E eles queriam impor essas leis. E eles criticavam Jesus muito. E eles preferiam orar sozinhos. Você lembra? Na sinagoga, os fariseus orando sozinha e republicano lá longe. E eles tinham até sininhos nas mangas. Então, todo mundo sabia quando estava aparecendo um fariseu. E isso era sinal ficar longe. Porque se a roupa de alguém estava suja, pessoa comum, e tocasse na roupa do fariseu, ele podia ser imundo, ele podia contaminar ele e ele estaria considerado imundo. Então, por isso eles ficaram longe de todo mundo. E eles queriam que todo mundo tinha que guardar o sábado, honrar o sábado. Mas eles inventaram tantas leis que a vida era um fardo muito grande. Tem um outro grupo, os escribas. Eles eram um grupo de profissionais, mestres da lei, que estudavam a lei, eram os intérpretes da lei. Eram chamados, às vezes, rabino, e o próprio Jesus, rabino professor, Jesus recebeu esse título às vezes. E os escribas e fariseus ficaram de olho em tudo que Jesus fazia e falava. Está dando para ler ou é muito pequeno? Dá? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Nós já lemos, desculpe, já lemos. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o milagre do homem da mão ressequida. Jesus foi à sinagoga no sábado, como era seu costume, e provavelmente foi à sinagoga de Capernaum, lá na beira do lago. E lá tinha um problema. Tinha um homem lá com um problema seríssimo na sua mão. A sua mão estava atrofiada ou paralisada. Então, isso queria dizer que esse homem não podia trabalhar. Ele não tinha renda, tinha que provavelmente mendigar ou depender da família, que provavelmente era pobre também. E é interessante, os 3 evangelhos sinópticos contam essa história, mas Lucas é a única que fala qual era a mão que tinha problema. Os outros dizem, desculpe, Mateus e Marcos dizem que houve um homem com uma mão atrofiada. Mas Lucas disse qual foi a mão que estava atrofiada? A mão direita. Interessante, hein? Este é o médico mesmo fazendo isso. Licença só um pouquinho. Então, os fariseus estavam lá. Eles estavam observando tudo e pensando, o que Jesus vai fazer aqui?
Será que ele vai curar esse homem no sábado? Vai trabalhar no sábado para curar o homem? Vai pecar? E é interessante, nos versículos que antecedem este trecho, em Lucas capítulo 6, 1 a 5, Jesus e seus discípulos estavam passando num campo de trigo. E era permitido você passar a mão no trigo e jogar na boca. Mas os fariseus não iam fazer isso, porque isso era trabalho, pegar e jogar na boca. Aí Jesus falou para eles, vocês não se lembram o que Davi fez quando ele estava com fome? Ele foi para o sacerdote e comeu aqueles pães especiais que somente os sacerdotes comiam comer. Ele estava com fome. Então, quanto mais o Filho de Deus pode ignorar uma lei de homens, dos fariseus. Mas Jesus usou aqui uma frase, versículo 5. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Como? Como que ele, Jesus de Nazaré, ele acha que ele é Senhor do sábado? Então, essa frase deve ter deixado os fariseus furiosos. Como que ele pode dizer uma coisa disso? Então, Jesus na sinagoga, todos os olhos estão nele. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? E esses fariseus e os mestres da lei, eles ensinavam que no sábado, se alguém estava com risco de morrer, podia salvar a vida da pessoa. Mas se a pessoa estava com dor de cabeça, quebrou a perna, qualquer coisa, podia esperar, passar o sábado. Não podia curar alguém no sábado. Então, esse homem, quantos anos ele está com esse problema na mão? Pode esperar mais um dia, não custa, já esperou tanto. Então, os fariseus, os legalistas, estavam só interessados em obedecer à lei. Não tinha pena do homem que não podia trabalhar, tinha uma vida tão limitada. E os fariseus queriam uma oportunidade para provar que Jesus quebrava a lei de Deus. Eles estavam apenas preocupados em obedecer suas leis. Me perdi aqui. Desculpe, irmãos. Mas Jesus conhecia os pensamentos desses homens. Então, ele fala para o homem, levanta-te e fica em pé aqui no meio. E o que o homem vai fazer? Se você fosse aquele homem com todos aqueles fariseus e escribas ao redor, você ia obedecer a Deus, a Jesus? Ou ia pensar, nossa, se eu levantar e vou lá, o que eles vão fazer para mim? Mas, para esse homem, ele deve ter ouvido dos milagres de Jesus. Então, ele deve ter pensado, agora é minha oportunidade. Se eu não for agora na frente, será que eu vou ser curado? Vou voltar a ter uma vida normal? Então, ele levantou e foi lá no meio deles. Obedeceu. Mas você pode imaginar o suspense na sinagoga. Ele vai respeitar os fariseus, vai obedecer a Jesus. E ele obedeceu. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, ele perguntou, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Agora, o que eles vão responder? Vão fazer o mal? Eles jamais iam fazer o mal no sábado, iam fazer o bem. O que é mais importante? É salvar a vida de alguém ou deixar a pessoa perecer? O que vai fazer? Qual é mais importante?
E vamos para Mateus capítulo 12, onde Mateus conta o mesmo milagre. Mateus capítulo 12, versículos 9 a 14. Mateus 12, 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Eles não acreditaram que era lícito, né? Ao que Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Engraçado, como que eles podiam salvar uma ovelha. A ovelha caiu, qualquer animal caísse num buraco. Não era trabalho tirar o animal de lá. Mas se um ser humano, desculpe, caísse lá no buraco, seria trabalho tirar o ser humano. Então, você vê uma distorção de valores total, né? Então, Jesus, versículo 12, diz: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Realmente é ridículo isso, né? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem, né? É permitido fazer o bem. É permitido salvar a vida de um homem. Então ele disse para o homem: estende a mão. E na hora, a mão ficou curada. Né? E qual foi a atitude dos fariseus? Saíram da sinagoga, mas conspiravam como tirar a vida de Jesus. Resolveram. Eles não estavam nem aí com o milagre, com o homem. Mas como que nós vamos acabar com este Jesus? Hein? Não dá para deixar ele andando por aí, fazendo milagres, pregando que ele é o Filho de Deus, etc. Nos condenando, desobedecendo as leis, especialmente a lei do sábado. Né? Então, imediatamente o homem foi curado e a vida dele mudou radicalmente. Agora ele pode trabalhar, sustentar, ajudar a família. Para os fariseus, religião era um ritual, apenas obedecer às leis e os rituais que eles tinham inventado. Não era só obedecer à lei de Moisés. Né? E será que nós somos que nem os fariseus aqui na igreja? Nós fazemos certas coisas, né? Frequentamos a igreja todo domingo, lemos a Bíblia em casa, oramos, damos o dízimo. Será que somos bons crentes? Porque fazemos isso, né? Às vezes nós somos bem legalistas, né? Como crentes e olhamos só os atos externos. Mas Jesus conhece o coração. Como ele conhecia o coração daqueles fariseus, ele conhece o nosso coração. Se o nosso coração está sincero, estamos vivendo para agradar a ele, ou se nós estamos querendo agradar o pastor, os oficiais da igreja, para eles acharem que, nossa, eu sou bom crente, é? Venho na igreja sempre, eu dou meu dízimo, é? Tento evangelizar, venho na reunião de oração, não falta nenhum trabalho da igreja. Eu sou ótimo, né? E o pastor pode achar, você é ótimo, né? Mas é Deus, Jesus que sonda os corações. E Ele sabe exatamente como somos aqui dentro, né? Será que somos como os fariseus, né? Vamos ler em Tiago, capítulo 1.
Tiago 1, versículo 26. Alguém pode ler para mim, por favor? E não refreia a língua, está enganando o seu próprio coração, né? E a língua, acho que é a coisa mais difícil que nós temos para controlar, né? Como diz a Bíblia, é um fogo, né? E como nós falamos, né? Falamos coisas que não devemos falar, falamos na hora que não devemos falar, de uma maneira que não devemos usar, né? E aqui, Tiago está dizendo, né? Se a pessoa acha que é religiosa, se você acha que você é um bom crente, mas você não controla a sua língua, sua religião é vão, né? E tantas vezes nós caímos, né? Como os fariseus, né? Então, cuidado com a língua. E Tiago, capítulo 2, Daniel, lê para mim, por favor, 2, 3 e 4. 2, capítulo 2, 3 e 4, versículos 2. Pode ler 4 também, por favor. Obrigada. Eu estava pensando outro dia que nós logo vamos ter o culto de aniversário da cidade, hein? Um culto importante. Aí vem o prefeito, os vereadores, os homens importantes, e sempre tem alguém lá na porta para recebê-los bem, trazer aqui na frente. Geralmente, menção é feita a respeito deles. Eles estão recebidos com toda pompa, todo cuidado, né? Mas, se viesse alguém que dorme lá na rua, nesse culto, qual seria a nossa atitude? A gente ia chamar ele para entrar e sentar aqui, perto dos políticos, perto de nós? Provavelmente não. Alguém ia lá na porta conversar um pouco com o homem, né? É um culto especial e tem os políticos aqui, gente importante da cidade. É melhor o senhor voltar outro dia. Isso seria a nossa atitude? Talvez. Ou quando alguém entra, alguém pobre entra com o chinelo no pé e maltrapilha. Qual é a nossa reação? Um diácono escalada para ir lá e retirar a pessoa? Porque a pessoa pode atrapalhar o culto. A gente não sabe por que veio. Se veio para pedir dinheiro, se vai lá na frente falar alguma coisa, se não sabe se comportar na igreja. Qual é a nossa atitude? A gente tem que pensar nessas coisas. Como igreja, agimos como fariseus ou somos abertos a receber todos, né? São sérias essas palavras, né? De Tiago. Se tratares com deferência o que tem os trajes de luxo e lhe disseres, senta aqui, esse é o melhor lugar para você. E dissermos ao pobre, tu fica lá em pé, ou bem aqui, num lugar inferior. Cuidado com as nossas atitudes, com as pessoas que nós encontramos na rua, às vezes, pessoas necessitadas, né? Cuidado
com a maneira que nós tratamos as pessoas, que tratamos todas da mesma maneira, ricos, pobres, aquelas pessoas cultas, aquelas que não tiveram oportunidade de estudar como nós. Né? E para terminar, eu quero que nós leiamos em Mateus. Aqui nós temos a lei áurea, em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. E vamos ler esses versículos juntos. Mateus 22, 37 a 39. Vamos ler? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é interessante, lendo aqui versículo 34, nós notamos que foram os fariseus e saduceus que fizeram uma pergunta para Jesus. Esses fariseus e os saduceus, eles se reuniram, né? Realmente para acabar com Jesus. Então eles disseram, vamos pegar Jesus, né? Qual é o grande mandamento da lei? Aí ele disse, aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus em primeiro lugar. Não essas leis que vocês inventaram, né? Que se tornaram um fardo na vida das pessoas. Né? Já pensou? Acho que eles estavam sempre correndo lá pedir perdão por uma ofensa. Amarás o Senhor com tudo. E essa é para nós também. Nós temos que amar o Senhor com todo o coração, com tudo, é? E com entendimento também, é? Usamos a cabeça. Esse é o grande mandamento, é o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E geralmente nós nos amamos bastante. E nós nos cuidamos bastante. Então nós temos que dispensar o mesmo tratamento às outras. Esta é a lei régia da Bíblia. E Cristo vivia isso. Ele amava seu Pai com tudo. Ele amava todos. Os pobres, os ricos. Ele amava Nicodemos, um homem rico. Amava os pobres. Amava as mulheres. Maria e Marta eram amigas de Jesus, recebiam ele bem em casa. E é interessante, após a morte de Lázaro, Maria estava chorando muito. Mas a Marta também disse as mesmas palavras que Maria. A Maria disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. E a Marta falou exatamente a mesma coisa. E Jesus tinha compaixão delas e disse, não, ele vai viver ainda. Ele tinha dó, pena delas no seu sofrimento. Ele amava as mulheres e elevava elas àquela posição que elas ocupavam antes da queda. Jesus amava a todos, demonstrava compaixão para com todos, nunca afastou alguém que estava com necessidade, nunca disse, não, eu estou com pressa, estou correndo para pregar na sinagoga, eu estou com pressa para chegar em outra cidade, estou com pressa para chegar no templo em Jerusalém. Ele tinha tempo, ele tinha compaixão e amor, é isso que nós precisamos ter também, como crentes. Nós nos preocupamos com as necessidades da igreja, com as pessoas fora, com nossos vizinhos, nossos parentes que não são crentes, ou dissemos, aquele lá, nem adianta, nem adianta. Nós temos que demonstrar a compaixão
e amor de Cristo e obedecer essa lei, de amar a Deus em primeiro lugar. Foi aí que faltavam os fariseus, escribas e os saduceus, né? E obedecer realmente essa lei. Amar a Deus em primeiro lugar e amar os outros como nós nos amamos, né? Que Deus abençoe os irmãos e que esse milagre de Jesus demonstrando amor por aquele homem com a mão ressecada, e deixava de lado o que os fariseus, escribas pensavam. Salvar a vida do homem era mais importante do que guardar o sábado. Vamos terminar com oração. Afonso, você pode orar por nós? Desculpe, eu esqueci de perguntar se alguém tinha alguma coisa que queria perguntar ou dizer. Se a Soraya tem alguma coisa a acrescentar. O pastor. Tá bom. Sim. É. 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 Alguns se converteram, mas o coração era duro e para eles realmente a coisa mais importante era a lei. E eles não aceitavam que ele era o Salvador, vindo lá de Nazaré, a Galileia, lá no norte, lá do interior. Nunca estudou em Jerusalém, no templo. Então, é interessante, mas é triste a atitude deles. Tá bom, irmãos. Bom domingo, viu? Deus abençoe.